Bem-vindos ao Divã Cósmico, o espaço onde a ciência encontra o mistério e onde o universo se deita no sofá da curiosidade humana. Você já se perguntou o que existe por trás do mundo que enxergamos? O que realmente é a realidade? E se eu te disser que, no fundo, tudo o que você vê é regido por leis invisíveis, estranhas, quase mágicas? Hoje, vamos falar da mecânica quântica, a teoria que não apenas mudou a ciência, mas também a forma como pensamos sobre o próprio universo. No século XIX, a humanidade acreditava que já sabia quase tudo sobre a física. Newton e suas leis explicavam o movimento dos planetas, das maçãs caindo, das engrenagens das máquinas. Einstein surgiria pouco depois para desvendar a relatividade do tempo e do espaço. Parecia que estávamos a um passo de decifrar todo o cosmos. Mas aí, o invisível começou a se rebelar. As partículas minúsculas, menores do que átomos, começaram a mostrar um comportamento. Max Planck foi o primeiro a notar. A energia não é um fluxo contínuo, como a luz de uma vela. Ela vem em pacotes discretos, como pequenas moedas que o universo distribui. Ele chamou esses pacotes de quanta. Albert Einstein deu o próximo passo e mostrou que a luz pode ser tanto onda quanto partícula. Algo que parecia impossível. Uma mesma entidade com duas naturezas diferentes. Era como se a realidade tivesse várias máscaras, escolhendo qual usar dependendo de quem a observa. E aqui surge uma questão filosófica. Será que a realidade existe independente de nós? Ou será que o ato de observar já faz parte do jogo? Se a luz pode ser partícula e onda, então o que significa existir? Será que a realidade é sólida ou é apenas uma tapeçaria de possibilidades esperando nossa consciência escolher um fio para puxar? Imagine agora o seguinte: se você pudesse encolher até o tamanho de um elétron, perceberia que aquilo que chamamos de matéria não é nada sólido. Um átomo é praticamente todo vazio. O que chamamos de realidade é, na verdade, um palco onde forças invisíveis dançam sem parar. Isso muda tudo. Porque se o universo é feito de quase nada, o que somos nós? Somos corpos físicos ou somos consciências navegando dentro de um oceano invisível de probabilidades? É aqui que a mecânica quântica deixa de ser apenas ciência e se torna filosofia. Ela nos força a encarar uma verdade desconfortável. O universo não se importa com a lógica humana. Ele tem suas próprias regras. E se a luz, a matéria e até o tempo podem se comportar de formas tão estranhas, será que não estamos apenas olhando para uma pequena fresta da realidade? Talvez exista um universo ainda maior, que nossos sentidos não conseguem sequer imaginar. O divã cósmico está apenas começando a revelar esse mistério, porque essa foi só a introdução. Nos próximos minutos, vamos explorar experimentos que parecem desmentir tudo o que acreditamos sobre o real. Prepare-se, a física quântica não é apenas ciência. É um convite para questionar quem somos e onde estamos no universo. Você já parou para pensar que a realidade pode não ser exatamente o que parece? Hoje vou te contar sobre um dos experimentos mais intrigantes e perturbadores já realizados pela ciência. O experimento da dupla fenda parece simples, mas esse experimento colocou tudo o que sabemos sobre a realidade em questão. Imagine só. Cientistas pegaram partículas minúsculas, como elétrons, e dispararam contra uma barreira com duas fendas. Atrás dela, uma tela registrava onde essas partículas atingiam. Se você está pensando que essas partículas deveriam se comportar como bolinhas normais, deixando apenas dois riscos na tela, um para cada fenda, você pensou exatamente como os cientistas da época. Mas o universo tinha outros planos. O que apareceu foi algo completamente diferente. Um padrão de ondas. Era como se cada elétron tivesse atravessado as duas fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo mesmo.
Bizarro, não é? Mas espera, porque fica ainda mais estranho. Quando os cientistas tentaram observar por qual fenda cada elétron estava passando, algo inacreditável aconteceu. O padrão de ondas simplesmente desapareceu. Os elétrons começaram a se comportar como partículas normais, como se soubessem que estavam sendo observados. É como se o próprio ato de observar mudasse a natureza da realidade. Parece loucura, mas é ciência pura, e isso nos leva a questões profundas. Será que nossa consciência interfere diretamente no universo? Existe uma camada da realidade que se adapta ao ser medida? Alguns físicos tentam explicar isso com equações complexas, mantendo os pés no chão. Outros já vão mais longe e sugerem que existe uma conexão misteriosa entre o observador e o universo, algo que ainda não conseguimos entender completamente. E se realmente o ato de observar muda a realidade, pensa nas implicações disso. Cada decisão que tomamos, cada pensamento que temos, pode estar literalmente criando novas versões do universo. É aqui que entra a teoria do multiverso. Imagina só, pode existir, agora mesmo, uma versão sua que tomou decisões completamente diferentes na vida. Uma versão que virou astronauta, ou que mora do outro lado do mundo. Talvez até uma versão que decidiu não assistir esse vídeo. Mas que pena, né? Isso pode parecer ficção científica, mas para muitos físicos sérios é uma consequência natural da mecânica quântica. Mesmo que nunca possamos provar a existência de universos paralelos, só pensar nessa possibilidade já muda nossa perspectiva sobre tudo. Se existem infinitas realidades, cada escolha que fazemos ganha um peso ainda maior, porque não estamos apenas decidindo sobre nossa vida, estamos potencialmente criando novos universos inteiros. Cada sim ou não pode ser o nascimento de uma nova realidade. E aqui está a parte mais fascinante. Se o universo realmente responde à nossa observação, talvez não sejamos apenas espectadores passivos. Talvez sejamos verdadeiros co-criadores da realidade, moldando o tecido do cosmos com nossa consciência. É um poder incrível, mas também uma responsabilidade, e tanto, porque cada pensamento, cada ação pode estar contribuindo para moldar não apenas nosso destino, mas a própria estrutura da realidade. E sabe o que é mais incrível? É que quanto mais a ciência avança, mais ela se aproxima de ideias que antigas tradições espirituais já falavam, que a consciência é algo maior que nossos cérebros, que talvez seja uma força fundamental do próprio universo. Imagine uma partícula estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou um elétron desaparecer e reaparecer como se nada tivesse acontecido. Esse não é um truque de mágica, é a realidade em sua forma mais fundamental. E a pergunta inevitável surge: se o universo inteiro é feito dessas partículas, será que a realidade que vemos é apenas uma ilusão maior? Um dos maiores enigmas é o papel do observador. O famoso experimento da fenda dupla mostrou que as partículas se comportam de maneira diferente, dependendo se estão sendo observadas ou não. Ou seja, de algum modo, a consciência parece interagir com a própria realidade. Será que o universo precisa ser observado para existir? Ou será que nós moldamos o cosmos simplesmente por estar aqui? Isso nos leva a uma reflexão perturbadora. E se a realidade que vivemos não for algo fixo, mas um palco em constante construção pela nossa mente? Outro mistério da física quântica é o entrelaçamento quântico. Duas partículas podem estar conectadas de tal forma que, mesmo separadas por bilhões de quilômetros, uma responde instantaneamente à outra. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica, à distância. Mas o que isso realmente significa? Que o universo pode ser um organismo único, onde tudo está conectado em um nível invisível. Se for verdade, então você, eu,
as estrelas e as galáxias. Somos fios de uma mesma teia cósmica, mas a física quântica vai além. Ela nos abre a porta para uma das ideias mais ousadas da ciência: os universos paralelos. Cada vez que uma decisão é tomada, o mundo pode se dividir em realidades alternativas. Num universo, você está assistindo este vídeo. Em outro, talvez você nunca tenha clicado nele. Isso parece ficção científica, mas matematicamente é uma das interpretações possíveis da mecânica quântica. Se universos paralelos existem, talvez o nosso cosmos não seja único. Talvez vivamos em um multiverso infinito, onde todas as possibilidades acontecem. E aqui surge a questão filosófica, inevitável. Se existem infinitos você espalhados em realidades diferentes, o que significa ser você agora? Será que nossa consciência é apenas um foco momentâneo em um oceano infinito de possibilidades? Ou será que existe algo em nós que transcende todas essas versões alternativas? O mais inquietante é que quanto mais a ciência avança, mais percebemos que a física quântica e a filosofia estão entrelaçadas. Afinal, estudar o mundo quântico não é apenas estudar átomos, é questionar a própria natureza da realidade. O que é o real? É aquilo que vemos ou aquilo que acreditamos? No divã cósmico, essa é a reflexão que fica. Talvez o universo não seja apenas algo que observamos. Talvez ele seja algo que criamos a cada instante. E se for assim, você não é apenas poeira cósmica perdida no espaço. Você é o próprio cosmos, sonhando com estrelas, criando mundos e refletindo sobre si mesmo. Essa é a beleza e o terror da física quântica. Ela não apenas descreve o universo, ela nos coloca dentro dele como parte ativa do mistério. Mas e se eu te dissesse que talvez o próprio universo seja apenas uma ilusão? Bem-vindos à ideia de que vivemos em uma simulação cósmica. Um conceito que soa como ficção científica, mas que alguns cientistas levam muito a sério. A ideia é simples, mas perturbadora. O universo não seria físico, mas sim o resultado de um imenso programa de computador. O filósofo Nick Bostrom foi quem popularizou essa hipótese. Ele argumenta que se uma civilização extremamente avançada pudesse simular realidades, em algum momento ela criaria tantas versões que nós provavelmente estaríamos dentro de uma delas. E sabe o que é mais estranho? A física moderna começa a dar indícios que parecem reforçar essa visão. Quando olhamos para as leis do universo, encontramos códigos matemáticos perfeitos. É como se a realidade fosse escrita em linguagem binária. A teoria das cordas, os fractais e até as equações da mecânica quântica. Tudo parece rodar como um software extremamente preciso. Mais ainda, alguns físicos perceberam que partículas subatômicas se comportam como pixels do Infermaca. Elas não existem em todos os lugares ao mesmo tempo, apenas em pontos discretos. É como a tela de um computador, composta por milhões de pixels, que juntos criam a imagem que vemos. Será que a realidade que enxergamos é apenas a renderização de um código cósmico? E se for assim, quem seria o programador? Deus? Uma civilização avançada? Ou a nós mesmos, em um futuro distante, rodando uma simulação para entender nossas próprias origens? Agora pense comigo. Se vivemos em uma simulação, isso mudaria o sentido da vida? Alguns diriam que sim, porque perderíamos o real. Mas outros acreditam que isso daria ainda mais valor à nossa existência. Porque mesmo em uma simulação, nossas emoções, escolhas e experiências continuam sendo reais para nós. Além disso, se o universo for um código, isso pode explicar os erros da matriz, fenômenos estranhos, coincidências impossíveis, até mesmo déjà vu. E, filosoficamente, essa ideia não é tão nova assim. Platão já falava:
há mais de 2000 anos, do mito da caverna. Homens que viam apenas sombras projetadas na parede e acreditavam que aquilo era a realidade. Talvez sejamos esses prisioneiros. Talvez as estrelas, as galáxias e tudo que chamamos de cosmos sejam apenas sombras de uma realidade maior. E aí vem a pergunta mais cósmica de todas. Se estamos em uma simulação, é possível sair dela? Alguns cientistas dizem que talvez sim. Que anomalias físicas como buracos negros poderiam ser portas de saída ou falhas no código. Outros acreditam que nunca perceberíamos a diferença, porque dentro da simulação, nossas ferramentas científicas também fariam parte dela. Mas uma coisa é certa: seja simulação ou não, a experiência de existir continua sendo um mistério gigantesco. Outra questão que deixa a comunidade científica de cabelos em pé é o entrelaçamento quântico, um mistério tão profundo que fez Einstein balançar a cabeça em incredulidade. Para ele, isso parecia impossível. Chegou a chamar de ação fantasmagórica a distância. Mas afinal, o que é o entrelaçamento? Imagine duas partículas que nasceram juntas, como irmãs gêmeas cósmicas. Quando elas se entrelaçam, algo invisível conecta seus destinos para sempre. Não importa se você coloca uma partícula em sua mão e manda outra para o outro lado da galáxia. Elas continuam ligadas. Se você muda algo em uma, a outra responde instantaneamente. Não importa a distância. É como se o espaço não existisse entre elas. E aqui está o choque. Nada no universo deveria ser mais rápido que a luz. Mas o entrelaçamento ignora essa regra. Einstein acreditava que havia algo errado com essa teoria, um truque escondido, variáveis ocultas que explicariam o mistério. Mas experimentos modernos mostraram que não existe truque. O entrelaçamento é real. E se isso é real, precisamos repensar completamente o que entendemos por espaço, tempo e realidade. Será que existe um campo invisível ligando tudo e todos em um nível mais profundo? Alguns cientistas acreditam que sim. Que o universo pode ser uma teia de conexões, onde nada realmente está separado. E aqui entra a filosofia. Se as partículas estão conectadas além do espaço e do tempo, será que nós também estamos? Será que cada ser humano, cada forma de vida, cada estrela está ligada em um emaranhado cósmico invisível? Talvez a ideia de separação seja apenas uma ilusão. Talvez no nível mais fundamental exista apenas unidade. Esse conceito ecoa em antigas tradições espirituais, Quick-Falivan, da interconexão de todas as coisas. O que antes parecia apenas poesia, hoje encontra eco na ciência quântica. Imagine por um momento que você é uma partícula entrelaçada com o universo. Suas escolas, seus pensamentos, suas emoções não ficam isoladas em você. Elas reverberam como ondas, tocando realidades distantes. Isso muda nossa visão de existência. Porque se tudo está conectado, então nada do que fazemos é pequeno ou insignificante. Uma decisão simples pode ecoar como um trovão em outras dimensões da realidade. Mas se o entrelaçamento é real, surge outra pergunta. Será que a informação pode viajar instantaneamente? Se isso fosse possível, poderíamos nos comunicar mais rápido do que a luz. Poderíamos falar com naves no espaço profundo em tempo real. Ou até trocar mensagens entre galáxias. Mas até agora, a ciência diz que não podemos usar o entrelaçamento dessa forma. Ele não transporta a informação direta. É como uma linguagem silenciosa, que conecta, mas não explica. E mesmo assim, o mistério continua. Por quê? Porque talvez ainda não tenhamos entendido o que realmente é a realidade. Alguns físicos acreditam que o espaço e o tempo não são a base da existência, que eles são apenas ilusões emergentes de algo mais profundo. Se isso for verdade, o entrelaçamento pode ser a pista, uma rachadura no véu da realidade,
mostrando que existe algo por trás do que chamamos de universo. E aqui está a reflexão que quero deixar para você. Se o universo é uma teia de conexões invisíveis, será que estamos realmente sozinhos? Ou será que cada pensamento, cada gesto de bondade, cada ato de destruição viaja por essa rede invisível, moldando não apenas a nossa vida, mas a de incontáveis outros mundos? Chegamos ao fim da nossa jornada pelo coração da física quântica, mas, como você já percebeu, esse fim é apenas o começo de novas perguntas. Lá no início, vimos como o universo pode ser muito mais estranho do que imaginamos. Estrelas, galáxias e buracos negros são grandiosos, mas nada se compara ao mistério do mundo quântico. O experimento da fenda dupla nos mostrou algo perturbador. A realidade muda dependendo da presença de um observador. É como se o próprio universo esperasse pelo nosso olhar para se definir. Isso levanta a questão: será que vivemos em um cosmos objetivo e sólido? Ou será que a realidade é maleável, moldada pela consciência? Daí surgem hipóteses ousadas. Uma delas: e se estivermos em uma simulação? Talvez o que chamamos de universo não passe de um código. As partículas seriam pixels, as leis da física, as linhas de programação, e nós seríamos jogadores ou apenas personagens em uma realidade maior do que conseguimos conceber. Mas a física quântica não para por aí. O entrelaçamento quântico revela que o cosmos é uma rede invisível, conectando tudo em um só organismo. Quando duas partículas estão entrelaçadas, não importa a distância. O que acontece com uma, acontece com a outra, instantaneamente. Isso sugere que não estamos separados do universo. Pelo contrário, somos parte de uma teia cósmica onde tudo afeta tudo. Agora, uma todos esses mistérios em uma só ideia. O universo pode depender do observador, pode ser uma simulação e pode estar conectado por fios invisíveis que unem cada partícula, cada estrela, cada pensamento. E a pergunta final é: qual é o nosso papel nisso tudo? Talvez não sejamos apenas espectadores. Talvez sejamos co-criadores da realidade. Centelhas de consciência através das quais o cosmos se observa e se descobre. No divã cósmico, deixamos essa reflexão. A física quântica não é apenas ciência. É um espelho que nos mostra que o universo e nós somos inseparáveis. E no fundo, talvez o maior mistério seja este: o cosmos não está lá fora, ele está dentro de você. Se gostou dessa jornada, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e venha refletir conosco nos próximos mistérios do universo. Porque aqui, no divã cósmico, o infinito é apenas o começo